Boa noite a todos. Agradecendo já de antemão o convite, né, da Sociedade Espírita de Muriçaba. Nós vamos caminhar um pouquinho, né, com esse tema, que é um tema bem complexo de a gente falar, que é a depressão e suicídio. Vou tentar trazer de uma forma muito leve, de uma forma bem calma, serena, para que nós possamos entender e acolher também todas aquelas pessoas que são necessitadas de ouvir isso como encarnado e desencarnado. Lembrando, eu sempre falo, né, aquele que fala é o que mais precisa internalizar toda essa palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre o adoecimento da alma. Como psicanalista e como espírita, a gente sempre usa que falar é a melhor opção. Já faz muito tempo, né, que eu não estou ministrando nenhuma palestra espírita, depois de 1 ano e meio, essa é a primeira. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção em todas as palestras que eu já fiz é o nosso olhar como espírita diante as enfermidades, diante, né, qualquer coisa que mexa com o nosso interior. Por quê? Nós levamos muito em consideração a nossa vida espiritual, o mundo espiritual, a mediunidade, aquilo que adoece nossa alma, nossos ímãos imorais, mas quando se dá algo físico e emocional, nós apostamos que os espíritos eles conseguem tratar isso de uma maneira bem eficaz. Sim, ele consegue, mas é necessário também que nós façamos a nossa parte, que nós conseguimos olhar para o nosso lado emocional, para a nossa vida, analisar e tentar de certa forma, resignificar. Porque só o esforço do lado de lá não adianta nada. É necessário que eu faça também a minha parte. Por quê? A depressão, ela tem acompanhado os grandes homens na humanidade, né, na história da nossa humanidade. E a depressão, ele é um convite íntimo do espírito que é imortal, para que nós possamos transformar. Então, a depressão é esse convite para transformação. Ele é uma doença da alma com um propósito de transformação. Giordano Bruno, ele traz para a gente uma frase dentro do seu livro, que é dolorosa como é doloroso o rompimento do casulo da borboleta. Por que Giordano Bruno ele traz essa frase para a gente? Porque é muito difícil a gente trabalhar os nossos ímãos morais. A gente reconhecer os nossos vícios. Eu até reconheço, eu até vejo que eu estou passando por um momento de tristeza, que eu estou angustiada, que eu estou frustrada, mas eu não aceito. E para qualquer coisa que nós vamos olhar para nós, a primeira coisa é necessário a aceitação. Não há modificação se eu aceitar aquela doença. Então eu começo a analisar o que está doendo em mim. Eu começo a observar os meus sentimentos, os meus afetos e o meu comportamento e eu aceito. É doloroso a gente olhar no espelho e ver que grande parte dos nossos conflitos ou das nossas provas e expiações é responsabilidade minha. Então, por isso que a depressão, a tristeza, a melancolia, às vezes ela reina em nós para que nós nos esforçamos para olhar para coisas que nós não olhamos no nosso dia a dia. Os traços, né, que são mentais da melancolia é o quê? É um desânimo profundo, é um desânimo penoso, é a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar. O próprio Kardec pergunta aos espíritos, né, se existe alguém que não tenha uma centelha de amor. Os espíritos falam, todo mundo é capaz de amar. Existe centelha de amor divino no ser de qualquer pessoa. E quando a gente vê aquilo ali diminuindo, eu preciso observar porque há um conflito, há um problema. Porque todo mundo é capaz de amar. Quando eu me recuso, é porque eu estou em negação. E por que eu estou em negação? Se eu não vejo o outro me dar aquilo que eu quero, isso também é rebeldia. Os espíritos, eles trazem uma versão para gente
que a própria depressão é uma rebeldia do ser humano. E rebelde é adolescente, que vem passando por fases de transformação. Só que nós somos espíritos muito velhos. Não é a primeira vez que nós estamos nesse lar. Então, não dá para agir mais como adolescente. Existe também uma inibição de qualquer atividade, né? Eu perco o interesse, uma diminuição dos sentimentos que se relacionam à autoestima, a ponto da pessoa ela encontrar a expressão de autorrecriminação, de autoenvelhecimento. Ela começa a se criticar, ela não enxerga mais beleza, ela não enxerga mais amor em si, e acaba o quê? Culminando uma expectativa que a gente chama de até delirante de punição. Nos livros dos Espíritos, na questão 944, Kardec pergunta aos espíritos se não é sempre voluntário o suicídio. É sempre uma escolha. Os alunos, até da psicanálise, perguntam, mas até que ponto eu preciso intervir? Se nós precisamos respeitar o livre-arbítrio. E os espíritos, eles respondem da seguinte maneira: o louco que se mata, não sabe o que faz. Por que é que eles usam essa expressão? Porque aquele indivíduo, ele está em total sofrimento a ponto de perder a sua consciência. Não existe razão, é só inconsciente, é só pulsão, é só desejo, é só afeto. E acaba caindo aí em um suicídio. Então, se os próprios espíritos, ele diz que o louco que se mata não sabe o que faz, significa que não é voluntário, não é uma escolha. A necessidade da pessoa de se manter largada e se arrastar, né, no raciocínio, que é lento esse sentimento, e devagar vai rastejando nesses projetos da reencarnação, a gente vai rastejando, a gente vai tentando achar soluções para os nossos conflitos e muitas vezes nós não encontramos. Jordano Bruno, ele vai dizer para a gente que a dor da depressão é a dor da resistência à mudança. A mudança mental, a mudança moral, a mudança sentimental, afetiva, emocional, psíquica e também física. A depressão é um sintoma de várias doenças da alma. É a somatização, gente, da rebeldia do espírito em se transformar. Sintomas de mágoas, de ódio, construído no passado infanto-juvenil, ou até mesmo na fase madura. Muitas pessoas, elas já nascem com uma predisposição à melancolia. A vida enquanto um feto. Há vidas passadas que, graças à misericórdia de Deus, a gente não consegue, né, reencarnado, lembrar de tudo que nós passamos. Mas são mágoas, são ódios, são ressentimentos, são afetos que nós vivenciamos na nossa infância, que nós vamos recalcando. O que é o recalque? É guardar para a gente. É internalizar toda aquela dor. Por isso que nós vemos como marketing que falar é uma opção, porque ao falar eu tenho um processo chamado cartaz. Eu coloco para fora esses afetos que vão corroendo a minha alma. Ao falar, eu também dou oportunidade para outra pessoa me auxiliar. Eu vou apresentar para vocês uma história de uma jovem desse livro aqui, o livro Vida Louca, Vida Breve, que é do Aloísio Silva e dos jovens da mocidade, da Sociedade Espírita, né, de Guarapari, que o nome dessa história é No Abismo da Vida. A gente vai conhecer uma pessoa que passou por isso. Traz aqui a experiência dela e vai compartilhar com muito carinho e com muita dor
Como que foi esse processo? Se é uma escolha voluntária, se é algo que a pessoa pede para si, e se é um ato de covardia. Ela disse assim pra gente: desde que nasci, eu fui rejeitada. E até hoje eu não conheço os meus pais biológicos. Eu fui criada no orfanato católico na deserta seca do sul da Bahia. Mesmo recebendo todo o carinho das madres na escola, eu me sentia diferente de todos. Não sentia vontade de retribuir aqueles carinhos e muito menos brincava com as outras crianças. As crianças daquele orfanato me olhavam como se eu fosse estranha, por estar sempre sozinha e isolada. Apenas brincava com uma única boneca que eu tinha. Geralmente havia visita de casais que não tinham filhos e procuravam naquelas crianças uma forma de suprir as suas necessidades paternais, adotando e lhe dando apenas um lar. Quem iria me garantir que saindo daquele lugar as coisas iriam melhorar? Eu nunca me preocupei em ser adotada. As pessoas dali entravam e nunca olhavam para mim. Quem iria querer uma menina raquítica, de cabelos embaraçados, cheios de sardas no rosto e com uma tristeza estampada na cara? Eu ficava tão quieta que as pessoas achavam que eu era surda. Eu não gostava das aulas de catolicismo. Tínhamos que decorar aquelas orações e louvores para poder cantar para os visitantes. Eu achava banal acreditar num Deus que deixava acontecer tanta tristeza na vida de todas as crianças que chegavam naquele orfanato. Chegavam crianças mutiladas, outras desnutridas, muitas com marcas de agressão e como eu, abandonada à própria sorte, como se eu fosse um animal de rua. Eu contava as horas para poder eu sair daquele lugar. Eu fiquei anos planejando sair dali. Ainda tinha 8 anos, quando eu decidi fugir daquele orfanato e ir para bem longe. Eu não sabia aonde eu iria, eu não conhecia aquela região, mas me atormentava viver no orfanato com os outros sentindo pena de mim. Eu decidi fugir e eu fui em busca de uma liberdade e de um mundo que eu sonhava ter. Na rua, ah, na rua eu encontrei fome, pessoas de má fé. Eu precisava mendigar para poder conseguir comprar um pão. As pessoas não gostavam de ver uma menina suja e esfarrapada pedir dinheiro nas ruas. Eu fiquei em uma determinada região por algum tempo. E aí eu conquistei a amizade de algumas senhoras. De vez em quando, né, elas me abrigavam do sol escaldante, me davam algo de comer e água também para beber. O banho eu sempre tomava em um córrego que passava próximo à feira central. Eu sentia carinho pelas mulheres que me ajudavam e que não me olhavam com desprezo. Eu tive comigo uma senhora, a dona Lourdes, a que mais me queria bem, e ela ficava a pedir comigo. E no fim do dia, ela me dava todas as esmolas que eram conseguidas por ela. A dona Lourdes, ela não precisava. Ela tinha uma casa e o seu marido trabalhava em uma roça que era bem vizinha, na plantação de café. E eu sempre tomava o café quando eu acompanhava ela em casa. Dona Lourdes sempre quis que eu morasse com ela. Mas morar com ela seria reviver o orfanato, estar dentro de um lugar onde que não era meu de origem. E para contrariar as vontades da Dona Lourdes, o marido dela sempre dizia que não queria uma fedelha ali, que não trabalhava para poder sustentar mendigos. Essas palavras feriam e eu tinha um ódio daquele homem. Esse ódio aumentava, aumentava todas as vezes que ele dizia. Eu tinha vontade de enfiar uma faca e acabar com a vida daquele canalha. Em minhas visitas à Dona Lourdes, eu adormecia e passava a noite. O velho sempre reclamava e ela sempre amorosa dizia para poder não dar importância, pois o seu marido já estava velho e já estava caducando também. Um dia amanheceu bem chuvoso e eu sempre tive medo de relâmpagos. E aí eu fui correndo pedir abrigo à Dona Lourdes. O seu marido não tinha ido trabalhar, pois o rio ele transbordava com a chuva e ficava difícil de atravessar. Nesse dia, ficamos nós três na casa, tentando cobrir as goteiras do telhado. O velho ele começou a beber e nos perturbar. Dona Lourdes ela era muito submissa e ela satisfazia todos os caprichos daquele homem. Ele fez ela ir à feira retirar sacas de café, senão poderia perder todas as mercadorias. E assim Dona Lourdes fez.
Eu me dispunha a acompanhar ela, mas o velho não permitiu. Eu fiquei com o velho à espera da dona Lourdes. Nesse meio tempo, ele começou a me agredir. Ele gritava que se eu quisesse comer e beber, eu também deveria ser a sua mulher. Eu relutava contra aquele ato, mas nada eu pude fazer. Eu me sentia ainda mais suja, eu me sentia ainda mais sozinha. Eu não podia contar para Dona Lourdes, senão ele nos matava. Aquele assédio me destruía. Eu não queria que isso acontecesse mais. Eu vivi sendo molestada dentro daquela casa por cerca de 2 anos. Depois eu fugi sem rumo, mais uma vez. Eu me lembrei do orfanato e eu fui à procura. Eu pedi informação às pessoas, mas eu não chegava no meu destino. Eu me vendia para poder conseguir o que comer e me manter em segurança nas ruas. E assim, eu fui vivendo aquele sofrimento diário. Já com 18 anos, eu era dona de mim. Eu aprendi a viver na rua e ninguém mais me humilhava. Mas eu cresci violenta, dependente de drogas, e eu continuava na vida de prostituição, até encontrar o orfanato novamente. Aí eu me apresentei às madres, eu contei o que tinha me acontecido todos esses anos, cada sofrimento e tormento que eu passei para poder sobreviver. Mas como eu estava maior de idade, eu não pude ficar no orfanato. Mais uma vez, eu me senti abandonada e eu me senti rejeitada. O que seria de mim? Viver esse tormento? E aí eu decidi tirar minha própria vida, enfiando uma faca no meu peito no meio da praça pública, gritando para as pessoas que me assistiam aquela cena que a culpa era de Deus, porque ele nunca me estendeu a mão. Eu desencarnei com um psiquismo devastado. Eu sentia que eu era a pessoa mais horrível do mundo. Eu não sabia que a vida, ela continuava. E nem que eu passaria por momentos infernais por conta do suicídio. Segundos depois do ato, eu me vi num lugar estranho, feio, com lama, com chuva, um ambiente escuro que fica até difícil de relatar. Eu ouvia vozes, choros, risadas, eu ouvia gritos, gemidos. Eu tentei me esconder dentro de uma gruta, mas já estava ocupado por outros seres que eu não conseguia identificar, mas não me parecia que eram humanos. Anos depois, eu soube que eu estava no Vale dos Suicidas. Eu me acomodei com o lugar. Eu conseguia também me manter protegida das gangues que atormentavam os outros. Eu não me lembrava quase de nada da minha vida. O meu desespero era tão grande que me falhavam as lembranças e os ensinamentos que eu tive quando eu morava no orfanato ainda pequena. Em determinadas épocas, apareciam os espíritos iluminados. Eram tão iluminados que a visão doía quando a gente tentava olhar de perto. Em uma oportunidade, eu lhe pedi para poder eles me tirarem dali, mas apenas me orientaram a pedir ajuda a Deus. Mas como? Como que eu iria conversar com Deus se eu achava que ele nunca me ouvia? Ele jamais me estendeu a mão, ele me deixou me viver desde criança numa vida miserável. E aí eu ignorei toda aquela orientação. E aí eu segui em busca de um lugar melhor. Mas por onde eu andava, a imagem era a mesma. Sombra, vozes, choro, grito e muita lama. Não havia vegetação, água limpa e nem misericórdia. Com aquela cena, eu começava a recitar as orações e louvores que eu aprendi no orfanato. Eu orava e cantava dia e noite sem parar, para que Jesus pudesse me ouvir e me tirar dali, porque eu não aguentava mais. Todas as pessoas que passavam e me viam fazendo minhas orações me xingavam, me chamavam de idiota suicida. Ouvir que eu era uma idiota suicida me doía muito, mas foi o que eu fiz. Mas um dia, o meu pedido foi atendido. Uma senhora vestida de madre apareceu junto com outros espíritos para o meu resgate. E quando a vi, eu corri para os braços da madre, implorando misericórdia, suplicando ajuda, e esse foi o dia mais marcante da minha história.
que aqui eu estou relatando para vocês. Hoje eu entendo que todo o processo que eu passei, percebo o quanto eu falhei no meu planejamento reencarnatório. Eu ainda não conheço os meus pais. E durante muitos anos eu os culpava pela vida miserável. Eu não sei se um dia eu há de conhecê-los eles, mas eu sei que também não é o momento certo. Eu estou recuperando de tudo que eu passei e causei ao meu espírito. Mas eu vim me contar essa história para que vocês possam amenizar o coração daquelas pessoas que sofrem, dando-lhe carinho, dando-lhe amparo, uma palavra, um abraço, pode salvar o outro de um abismo. Porque não é pequeno o número de jovens que tiram a própria vida no Brasil. Não é pequeno o número de jovens que tiram a própria vida no mundo. Eu conto isso para você entenderem o sofrimento daquele que ainda não consegue enxergar a plenitude da vida encarnada. Porque é muito difícil para nós que sofremos. Quantas vezes nós ouvimos, é só ir lá, é só perdoar, é só sair de casa, fazer uma atividade física, é só entregar a vida para Jesus. A minha vida sempre foi entregue a Jesus. Eu sempre vivi ouvindo falar dele, mas a dor não amenizava. Portanto, é importante que nós possamos parar e pensar que às vezes é momento de encerrar. Os inícios e os encerramentos, na verdade, são momentos de transformação. E quando eu digo encerrar, eu não digo encerrar a vida. É momentos, são circunstâncias, são dores que passam dentro de nós. Às vezes é alguém que vai embora da nossa vida, é um projeto que eu não consegui concretizar. As coisas têm início, têm meio e fim. E é importante que nós tenhamos uma mente aberta para que possamos enxergar que o fim ele existe. Os inícios e encerramentos são, na verdade, momentos de transformação. O ser humano, ele é uma metamorfose ambulante. Mudanças, elas vêm e vão. E a única coisa que não pode mudar é a capacidade que nós temos de mudar. Saulo, que foi um doutor da lei, ele teve que encerrar sua função em Paulo Estevão, né, o Teleção, para doutor do Evangelho de Jesus. Judas Iscariotes, ele deixou a imagem de traidor para poder iniciar a tarefa de Joana d'Arc, a serva de Jesus. O pesquisador, professor e discípulo Pestalozzi, ele encerrou a sua brilhante carreira acadêmica e nasceu como um eminente o codificador do Espiritismo, Allan Kardec. E assim somos nós, uma verdadeira metamorfose ambulante, mudando e modificando a cada momento. Não tenha medo de mudar. Apenas pergunte se a nova situação será melhor do que a atual. Ouça o seu coração e tudo fica bem. Se não conseguir se ouvir, pergunte a outro. Se conecte com Deus. Ai de ter uma resposta. Deus, Jesus de Nazaré, eles não se afastam da gente. Nós, com nossa vibração, nos afastamos dele. Mas em todo momento eles estão ali. Nós somos largatas que nós precisamos transformar para poder existir como borboleta. E para tal segurança dessa transformação, indico a vocês o estudo do Evangelho, o conhecimento de si mesmo e, principalmente, praticar o bem. Por quê? Tão pouco falta para a gente, tão pouco tempo falta e ainda tanto desespero. Tão pouco tempo falta e ainda solidão. Tão pouco tempo falta e ainda a falta de fé.
Tão pouco tempo falta e ainda cultiva desafetos. A vida, ela é tão breve porque nós homens e mulheres, nós não aproveitamos cada momento, porque nós não aproveitamos cada minuto. Aproveitar o pouco tempo para poder a gente estar com quem nós amamos. Aproveitar o pouco tempo para poder nós socorrer aquele que se aproxima da gente. Aproveitar o pouco tempo para poder a gente estudar o Evangelho de Jesus. Aproveitar o pouco tempo para dizer que ama aqueles que são os nossos maiores tesouros. Aproveitar o pouco tempo para poder respirar fundo, sentir o cheiro das coisas, das flores, da terra molhada, do tempero dos alimentos, do cheiro das pessoas. Aproveitar o pouco tempo para poder olhar para as estrelas, no céu azul, no escuro da noite, para poder prestar atenção no lindo nascer do sol e no pôr do sol que encanta qualquer um que se aproxima. Aproveitar um pouco tempo para poder escrever uma poesia, um relato pessoal, uma carta a uma pessoa querida. Aproveitar esse pouco tempo para poder ouvir uma boa música, uma poesia elevada, para poder deixar fluir as boas sensações, os bons sentimentos. Aproveite o pouco tempo para poder a gente olhar no espelho e perceber o formato do nosso rosto, a cor dos nossos cabelos, a curva do nosso corpo, perceber a beleza da máquina física que nós temos. Essa máquina para nos auxiliar no progresso do espírito. Aproveitar o pouco tempo para poder orar e se integrar-se com Jesus, com Deus e consigo mesmo. A oração, ela eleva o ser, ela ilumina a alma, ela dilata a consciência para desalgemar a ignorância que costuma estar na gente e ela costuma-se. A vida, ela é breve e ela é rica de oportunidades de iluminação. Cada hora, cada minuto, cada segundo, ela é fundamental para a transformação e a iluminação do indivíduo como um ser superior que é, porque nós somos seres superiores. Nós temos a capacidade de pensar, de amar e de transformar, e isso graças ao nosso Deus. Aproveitar o pouco tempo, aproveitar a vida física, faça todo o bem que pode. Assim, você, ele, eu, Jesus, nos encontraremos numa estrada da eternidade. Porque nós não precisamos morrer para poder renascer em uma nova roupagem. Nós devemos fazer isso a cada dia da nossa própria encarnação. A amiga Luz, ela traz esse relato não para dizer que a dor existe, porque nós conhecemos a dor. Cada um de nós já passamos por momentos dolorosos, mas para trazer uma mensagem que é possível resignificar, que é possível a gente amar, que é possível aderir reconhecimento do nosso próprio ser, virtudes. E aonde nós estarmos na tristeza, na solidão, na melancolia, nós não estamos sozinhos. E através desse relato, eu vou pedir para os irmãos elevarem um pensamento a Deus e pedir por cada espírito, por cada alma que está em sofrimento nesse momento. Pai Celeste Criador, fonte eterna de bondade, derrame, Pai, toda a alegria, toda a abundância. Tire, Pai, do peito a tristeza, a angústia, a frustração. Que os nossos amigos queridos, os nossos irmãos que estão em sofrimento, possam receber toda essa luz que é emanada por Ti. Que eu possa ser também, Senhor, instrumento de Sua palavra. Que através, Senhor, da fé, essas almas possam cicatrizar as suas feridas. A dor é inevitável.
É também, Senhor, uma estrada cheia de pedras que nos machuca, mas que também sara. A dor, ela é ensinamento. E é necessário que eu me pergunte, para onde isso quer me levar? Por que eu estou passando por isso? O que de proveito eu posso tirar dessa situação? E que cada irmão que precisa receba com abundância todas essas vibrações. A depressão é uma doença da alma que pode ser curada com amor, com alegria, com compaixão e principalmente auto-perdão. A vida é muito curta para nos culparmos, para nos punirmos. Então nós vamos aproveitar o pouco tempo para nos amar, para amar o outro e para nos autocurar. Que o Senhor esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.